A cena corta para as montanhas, e vemos que ele já estava lá na casa do Lorde observando o que tinha acontecido. E ele sai dali em disparada floresta dentro. Ele sabia que os bandidos não estariam muito longe. Após um tempo ele encontra uma casa aparentemente abandonada no meio da mata. Vê duas pessoas suspeitas do lado de fora vigiando o local. E ele se aproxima sem os homens perceber. E pergunta se eles eram do grupo Caveira Branca. Os homens ficam surpresos pois não haviam visto ele chegar, e nem mesmo barulho ele tinha feito e perguntam quem era ele. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o Prota entra na casa e todos ficam surpresos ao ver ele ali. E se perguntam o que aqueles idiotas estavam fazendo lá fora que deixou o Prota entrar assim. O chefe pede para eles se acalmarem, pois aquele era o garoto entregador que tinha jogado com ele mais cedo. E pede para os homens se afastarem. Nosso Prota sem jeito admira que ele tenha reconhecido ele. Fala aí pessoal, o que vocês acham que o Prota vai fazer? Desse jeito, nem parece que o cara estava caçando os bandidos. Então os homens diz que ele tinha assustado eles, e vão em direção ao Prota. Mas o chefe pergunta se ele não tinha mandado eles se afastarem. Os capangas então tremem na base. O Prota então se aproxima do chefe, e ele com uma cara de maníaco pergunta ao Prota por que ele estava procurando por eles aquela hora e naquele lugar. E pergunta se ele se perdeu enquanto fazia as entregas. O homem então diz que quem liga para isso, e que ele estava procurando ele para jogarem. E antes que pudesse terminar a frase, o Prota completa a pedra papel tesoura. O chefe olha assustado para o Prota. Mas ele faz uma cara de inocente e diz que ele tinha ido ali porque ouviu que ele gostava de jogar. E ele também amava esse jogo, e nunca tinha perdido para ninguém. Nessa hora os guardas ficam assustados, em como ele tinha coragem de ir ali falar sobre isso. Então eles perguntam para o Prota se ele imaginava quem ele estava desafiando, tirando o sarro dele. Mas o chefe disse que daquele momento em diante, se mais alguém falasse alguma coisa sem sua permissão ele arrancaria a língua fora. Caralho, o maluco é brabo. Então ele se levanta, e diz que tinha entendido que sua derrota não tinha sido uma mera coincidência, e que se sentia mal por isso. O Prota então fala que ele quase tinha perdido naquela hora. O homem sorrindo diz que realmente aquele tinha sido um bom jogo. E por isso ele estava ali novamente para disputarem de novo mais uma partida. E que somente homens que sabiam da essência do jogo iriam entender esta sensação. Então ele se prepara, e diz para eles começarem uma melhor de 3, o Prota diz que tudo bem. Mas antes de começarem, se ele ganhasse ele deveria se entregar ao magistrado, que era a polícia daquela época. O homem fica com uma cara espantada, e o Prota completa que se ele perder ele permitirá que ele lute com ele. Na sequência ele disse que se esforçou muito para pensar naquilo. Pois ele não tinha nada para dar em troca, tudo o que ele sabia era um pouco de artes marciais que ele tinha aprendido. Os homens então tentam falar alguma coisa, mas se lembram do que seu chefe tinha falado. Então o chefe pensa como ele não tinha percebido antes, pois o Prota ao chegar ali não tinha feito nenhum barulho. E mais cedo também enquanto ele passava por eles na montanha. Então ele sorri dizendo que aceita as condições do Prota, dizendo que é bem melhor devorar carne jovem e fresca. Olha só galera, a cara de maluco desse cara. Então ele se prepara e pensa que nosso Prota era uma bola de carne inútil. Então quando ele começa a se preparar para jogar, nosso Prota já está com sua mão estendida com um sinal de tesoura. E ele congela por um momento e fica sem entender, seus capangas também ficam sem entender aquilo. Mas ele nervoso fala para o Prota, perguntando qual seria o truque, mas quando ele olha para o rosto do Prota, o que ele vê é uma imagem distorcida de um monstro, que estava prestes a atacá-lo.
que fez com que ele simplesmente jogasse papel, deixando os capangas que estavam de longe impressionados. Então nosso prota com cara de inocente dizia, que como ele havia ganhado era melhor ele cumprir sua promessa. E vai saindo em direção à porta. Mas os capangas não aceitam aquilo e vão em direção ao prota para pará-lo. Então o chefe deles tenta impedi-los, mas ele percebe que não consegue falar. Mas já era tarde, ele apenas ouve os gritos e uma forte luz vinda do lado de fora. Então com muito medo, o chefe vai até a porta para ver o que tinha acontecido. Mas ele ao abrir a porta vê uma fera que o observava, pronta para devorá-lo. Então aquele monstro fala com ele, o Ang, conhecido como a Mão de Yama. A miragem vai desaparecendo e vemos nosso prota, ele fala que era melhor ele manter sua promessa. Neste momento o prota apenas com um olhar destrói completamente o espírito do homem, que uma vez foi considerado um dos bandidos mais sanguinários já conhecido. Então a cena corta para a taverna novamente. E vemos que as pessoas estão comentando que todos os integrantes do grupo de bandidos, conhecidos como Caveira Branca, foram capturados. No entanto, quando a polícia recebeu a denúncia de onde os bandidos estavam, eles foram com uma forte força para capturá-los, mas quando chegaram lá, todos estavam machucados e derrotados. E eles não conseguiam nem mesmo andar. E o chefe deles era o pior de todos, ele estava com a aparência tão feia que só o reconheceram por causa da verruga em sua testa. E enquanto eles levavam os bandidos para a cadeia, eles comentavam que seu líder havia ficado assim por causa de um jogo de pedra-papel-tesoura. E ai galera, o que vocês acham? Esse jogo é perigoso mesmo, hein? Enquanto isso, Erin e a gerente se perguntavam se não tinha sido o prota que tinha feito aquilo ao sair naquela hora. Então o prota chega perguntando o que elas estavam falando dele, e Erin muda de assunto, perguntando se ele pegou os ingredientes que ela tinha pedido. A gerente aproveita e pergunta para o prota, sendo ele uma pessoa tão ruim em jogos, alguma vez ele já tinha ganhado uma partida de pedra-papel-tesoura. E ele responde que sim, ganhou não apenas uma, mas duas recentemente. Então, a cena corta para um flashback de uma mulher, conhecida como a Donzela Celestial. Ela era famosa por suas habilidades. E era procurada tanto por pessoas simples quanto por grandes senhores. Após um tempo à beira da morte, ela convocou seus seguidores mais próximos, e pediu que cuidassem de sua pequena filha, falando que ela deveria ser livre, e não acorrentada por obrigações assim como ela. No entanto, seus seguidores eram incapazes de desistir da obsessão de terem uma vidente. E não seguiram o pedido de sua antiga mestre. A bebê ficou conhecida como a criança Donzela Divina, que herdou todos os poderes da Donzela Celestial. Os rumores exagerados dos seguidores atraíram ainda mais fiéis do que quando a donzela estava viva, guiando todos para o fanatismo. Alarmado com a situação, o Lorde ordenou que todos voltassem às suas vidas normais. Mas os seguidores resistiram, e o Lorde enfurecido enviou suas tropas. Após 8 dias de uma feroz batalha, a rebelião foi suprimida, mas alguns dos fanáticos escolheram tirar suas próprias vidas colocando fogo no templo. E junto com eles estava a criança que tinha acabado de aprender a andar. Então a cena corta para a taverna, e vemos Erin servindo 2 homens, quando ela pensa ter ouvido uma criança chorando. Os homens acham estranho o fato de ela ter falado sobre um bebê ali. E ao darem uma olhada ao redor perceberam que não havia mais ninguém no local. Então eles assustados resolvem sair do restaurante, dizendo que ainda tinham um longo caminho pela frente, no entanto agora eles estavam com medo. Vemos então a gerente que estava tentando se aliviar, mas não estava dando muito certo. Por favor, moço, não me caga de calça. Ela ao entrar na taverna,
Percebe que os clientes nem tocaram na comida e se retiraram. Em seguida pergunta a Erin se ela tinha servido eles, e Erin confirma. Então ela pergunta novamente, se Erin não tinha visto nada em volta dos clientes enquanto os servia. E Erin diz que tinha visto um bebê. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. A gerente assustada pula para trás, perguntando onde estava o bebê, mas Erin disse que ele já não estava mais ali, e que havia ido com os clientes. A gerente então fala para ela não servir os clientes, mas Erin fala, que como ela não estava ali, e nem o prota, ela teve de servi-los. Então a gerente após o susto disse que iria se aliviar de novo. E vemos Erin recolhendo os pratos, e pensando que pelo menos os clientes comeram todos os bolinhos. Então vemos o protagonista saindo redondo. Neste momento chega novos clientes e pedem bebida e comida. E começam a falar sobre o feudo da família Hong, que era mal assombrado. Um deles fala que o espírito que assombra aquele lugar é o do Lord Hongdao. Ele tinha vivido toda a sua vida como um sábio divino, mas após ele morrer se tornou um espectro, e sua casa se tornou mal assombrada. Eles comentam também que o Lorde tinha muitos tesouros e livros de artes marciais secretas. E continuam dizendo que devido à riqueza do Lorde, muitas pessoas tentavam ir até o local para se apossar dos tesouros. Mas apesar de xamãs tentarem exorcizar a casa nunca conseguiram. Eles também falam que o Lorde poderia estar apenas procurando por um sucessor à altura. E enquanto isso nosso prota e Erin ouviam a conversa entediados. Então os homens se despedem e seguem viagem após comerem. E a noite chega, e vemos a gerente saindo, e o protagonista terminando de limpar a taverna. Ela fala para Erin que teve um dia difícil. E após a gerente sair, Erin chama o protagonista e pergunta se ele sabia onde ficava o feudo da família Hong. O prota pergunta se ela queria ir lá, porque mesmo sendo eles demoraria pelo menos um dia para chegarem. Então Erin promete uma cesta de bolinhos apenas para ele. A cena seguinte nos mostra o prota e Erin já indo a caminho da casa do Lorde, e o prota fala que nunca esteve no feudo da família Hong, mas ele já tinha passado próximo diversas vezes. E a névoa era muito densa, mesmo durante o dia, e que as pessoas raramente se aproximavam de lá, com medo de se perderem. Então Erin reforça a ele que fará uma cesta de bolinhos e o prota acelera o passo. Então vemos eles parados em uma região montanhosa, e nosso prota mostra a ela o local. Mas neste momento vem uma flecha em direção a eles. O prota então rapidamente pega a flecha antes de atingi-los, e vemos o responsável por atirar, e na hora ele sua frio. Então o protagonista dá uma advertência ao homem, que aquilo era muito perigoso e ele deveria checar se os alvos eram humanos antes de atirar. Sabe de nada, inocente. Então o homem olhando para a cara do prota pensando em como ele poderia ser tão bobo, diz que ele tem razão, porque ele tinha imaginado que era um cervo. Então o prota devolve a flecha a ele, e continuam seu caminho. O bandido vê que eles vão em direção à casa mal assombrada, e tenta avisá-los mas o protagonista diz a ele que eles já sabiam. O ladrão com cara de bobo não consegue acreditar, então Erin e o prota desaparecem no nevoeiro. E enquanto isso ela fala ao protagonista que espíritos são simples de lidar com eles. Dizendo que eles não deixam o local, porque eles ficam obcecados por algo e que às vezes é possível ajudá-los, apenas ouvindo seus lamentos. O prota diz que também gostaria de poder ver os espíritos, pois assim ele poderia ver seu mestre novamente. Mas ele fala que isso não funcionaria, porque como todos os inimigos do seu mestre já se foram, ele já teria partido para o outro plano. Então vemos que Erin fica em silêncio. E aí pessoal, o que vocês acham disso? Deixem aí nos comentários, mas, sem spoilers. A cena corta para uma casa abandonada no meio da mata. E vemos um homem falando que ele mirou e atirou a flecha, mas a pessoa tinha pegado ela, em pleno ar. O chefe deles neste momento começa a suar frio, e seus homens comentam que ele só poderia ser louco, por querer visitar o feudo do Lorde na calada da noite. E o chefe se irrita, dizendo que o plano deles de invadirem novamente o feudo, para se apossar dos tesouros estava para acontecer, e esta pessoa resolveu passar à frente deles. Isso não era aceitável, sendo assim eles deveriam ir imediatamente, e fala para seus homens prepararem as armas que eles iriam partir.
Seus homens neste momento ficam todos assustados, e um bicho faz um barulho amedrontador. E eles comentam que deve ser as aves da montanha, pois não tinha como aquilo ser um fantasma. Então um dos ladrões fala para seu chefe, que não importa o quão forte fosse o homem que resolveu invadir o feudo, ele não seria páreo para o fantasma que vive lá, e que eles tinham aprendido aquilo da forma mais difícil. E ele continua dizendo, que eles não deviam se incomodar em andar todo este caminho apenas para pegá-lo, sendo que em breve ele estaria sujando as fraldas. Seus companheiros comentam que também estavam pensando nisso. Então eles pedem para seu chefe se acalmar, e que se sente novamente. O chefe então pede a eles que tragam fraldas secas que eles precisam se trocar. E nos é mostrado vários fraldões do lado de fora da casa. Então a cena corta para o feudo, e vemos que o protagonista e a Erin chegaram no local, e ela começa a entrar na frente do prota passando pelo portal principal. Mas quando o protagonista deu o primeiro passo em direção ao portão, a placa da entrada quase cai em sua cabeça. E ele já imagina o que o esperava lá dentro, falando que o espírito tinha acabado de tentar matar ele. Vemos que Erin desaparece no nevoeiro e o protagonista vai atrás dela, mas assim que ele entra, parte da estrutura desta vez desaba sobre sua cabeça. Mas ele desvia com facilidade. E vemos que o prota já tinha perdido Erin de vista, e começa a gritar pelo seu nome. No entanto, enquanto ele a chamava, vem um pedaço de madeira em sua direção para matá-lo. Mas ele também desvia, e assim ele precisa ficar desviando de todas as tentativas do fantasma de acertá-lo de alguma maneira. Então vemos o protagonista sentado já cansado. E pensando que aquilo não era brincadeira. De repente ele se assusta e começa a ver o nevoeiro tomar forma, que começa a deixá-lo de saco cheio daquilo. Então a cena corta para dentro da casa principal, e vemos um buraco, e dele sai Erin com um baú em sua mão, falando que ela apenas precisava tomar conta daquilo, então ela promete que faria. E de repente o lugar começa a estremecer. E vemos o protagonista destruindo a parede do local à procura de Erin, pois ele já estava cansado de procurá-la. E ela pergunta o motivo de ele ter demorado, mas quando o protagonista olha na direção dela, ele percebe um vulto branco, que foi sumindo aos poucos. Ele assustado pergunta a ela, se não tinha ninguém ali, e ela confirma que sim, e ele pergunta novamente se era o espírito do Lorde, e Erin confirma que era, mas ele não voltará mais. O prota então pergunta a ela se pessoas normais também podiam ver espíritos. Ela diz a ele que não, mas como o espírito era bem poderoso ele conseguiu vê-lo. Em seguida ela fala para o prota, que o espírito disse que ele era assustador, ele então pergunta a ela o porquê. Ela responde que não sabe, pois o espírito apenas falou isso e desapareceu. Então ao saírem, percebemos que o nevoeiro já tinha se dissipado, e podemos ver toda a destruição que o fantasma causou para eliminar o prota, e ele saiu ileso. Então Erin fala que entendia o motivo, do porquê o espírito falou que ele era assustador. E nós também, né? Tá bom.